Agora, no capítulo 38, vai falar sobre o altar do holocausto. Versículo 1 diz: Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura era de 2,20 metros. O altar era quadrado, a altura era de 1,30 metros. Nos quatro cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para cima, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar para ser levado. Oco e de tábuas o fez. E agora falando sobre a bacia de bronze, versículo 8, fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. E aí sobre o átrio e o cortinado, versículo 9. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura na largura era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata. O seu revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Aí falando sobre a enumeração das coisas do tabernáculo, a partir do versículo 1 diz: Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho. Segundo, por ordem de Moisés foram contadas pelos levitas sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele havia Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e vinho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário de cada um dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta
foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Capítulo 39 vai falar sobre as vestes sacerdotais. Versículo 1 diz: Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E aí a estola sacerdotal, versículo 2 fala: Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortinas em fios, para serem tecidas com o pano azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino na obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se uniam às suas duas extremidades, e assim se uniam. O cinto da obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era da obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete com os nomes dos filhos de Israel, e puseram as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Aí fala agora sobre o peitoral, versículo 8. Fizeram também o peitoral da obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, retorcido. O peitoral era quadrado e duplo, de um palmo era o seu comprimento e de um palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras e a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e amatista. A quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme o nome dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas em uma forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas. Nas extremidades do peitoral fizeram as outras 2 portas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, embaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas e as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. E agora vai falar sobre as outras vestes sacerdotais, versículo 22. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de primeira tecida toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era rematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda da sobrepeliz fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a borda da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a borda da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os colchões de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido,
e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e nela gravaram a maneira de gravura de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina e a parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. E agora eu falo sobre a obra do tabernáculo ser concluída. Versículo 32 diz: Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases, a cobertura de pele de carneiros tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu cortinado, a arca do testemunho e os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da propiciação, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, e os seus cabos e todos os seus utensílios e a bacia e os seus suportes. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes dos filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Já no capítulo 40 de Êxodo, Deus manda Moisés armar o tabernáculo. Versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro, ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinato da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. Depois arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o com todos os seus pertences e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagre o altar. E o altar se tornará santíssimo. Depois unja a bacia e o seu suporte e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o para que sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo de geração em geração. E agora vai falar sobre o tabernáculo ser armado, versículo 16. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e pôs na arca. Passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu,
e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entraram na tenda do encontro e quando se aproximaram do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Ele vai falar sobre a nuvem cobrir o tabernáculo, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor pousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Finalizamos aqui o livro de Êxodo. Parabéns, que Deus continue nos fortalecendo e nos ensinando tudo o que precisamos para viver.